Oi, pessoal, bem-vindos ao Giro de Notícias. Essa semana tem notícia sobre a riqueza da Anthropic, empresa do Claude, que está valendo quase US$ 1 trilhão, e eu te explico como isso aconteceu em apenas 5 anos. Tem também os pacotes para pequenas empresas do Claude do ChatGPT, que vem te ajudar com os agentes. E tem ainda a notícia sobre os anúncios do ChatGPT chegando no Brasil e uma falha arrepiante num prompt do ChatGPT que faz ele criar imagens bizarras do nada e que está viralizando nas redes sociais. Bora lá? Gente, a Anthropic, a empresa do Claude, já vale quase US$ 1 trilhão. Você sabe quanto que é isso? Você tá aí ralando, ralando, e sua empresa não chegou o quê? No 1 milhãozinho. O Claude já passou até a OpenAI, dona do ChatGPT. Gente, é muita grana. Para você ter ideia do tamanho disso, isso equivale ao quase o mesmo que o Walmart, que é a maior rede de varejo do mundo, cerca de 3 vezes o valor de mercado da Coca-Cola. Coca-Cola, gente, empresa centenária. Outra comparação, isso equivale também à fortuna do Mark Zuckerberg, da Meta, meu ex-chefinho, somada com a do Jeff Bezos, da Amazon, e mais a dos 2 fundadores do Google, para uma empresa que existe só há 5 anos, que apareceu aí, asturdia, e você aí ralando faz muito mais tempo que isso e nem perto, né? Está acontecendo agora porque a empresa pediu a abertura do capital, o IPO, e agora vai passar a vender as ações na Bolsa de Valores, então deu uma inflada ali no valor dela. E o que isso muda na sua vida e na minha? Ainda não sabemos, mas a gente já pode se preparar para alguma movimentação aí, porque abrir capital muda tudo para uma empresa. Uma empresa que hoje só responde para os investidores, depois passa a responder para a bolsa inteira. Ela ganha milhares e milhares de investidores. E aí a gente sabe como que é a história ali da busca por lucro e tal. Eu estou torcendo para isso não pesar para os princípios da empresa, porque a Anthropic sempre se posicionou diferente das outras empresas de IA, uma preocupação muito grande com segurança, inclusive disposta a perder contrato com o governo americano por não concordar em dividir informações dos usuários, das pessoas, com eles. Então, esse posicionamento também foi algo que ajudou eles a crescerem e ganharem relevância. Então, além do Claude ser muito bom, eu espero que esses valores da empresa que a gente admira se mantenham mesmo como, né, mesmo com a bolsa cobrando e os investidores cobrando todos os dias. A gente está de olho aqui. O prompt que faz o ChatGPT criar imagens bizarras do nada. Gente, essa notícia, ela é meio assustadora, meio engraçada e meio nonsense também. Apareceu já tem uns dias um truque aí rodando na internet, primeiro em inglês, daí depois saiu dos fóruns em inglês e começou a ficar popular aqui no Brasil também, né, em português, a versão traduzida faz a mesma coisa. É um prompt que você coloca lá no ChatGPT pedindo para ele restaurar uma foto. Só que você não manda foto nenhuma de verdade. Aí o ChatGPT, ao invés de falar, ué, cadê a imagem? Ele simplesmente inventa uma imagem e te manda. Cria a cena do zero, uma diferente para cada pessoa, e o resultado vai do esquisito ao perturbador. O segredo está na forma como esse prompt constrói ali o pedido. Ele já pede para restaurar a foto, pede desculpa adiantada pelo conteúdo, que seria muito estranho, e pede que a IA não faça nenhuma pergunta, só gere imagem. E aí a IA fica ali encurralada, e ao invés de admitir que não tem nada para restaurar, ela alucina. Para mim, por exemplo, ele gerou essas fotos de homens meio estranhas aqui, mas nada aterrorizante. Mas tem gente relatando imagens bem mais pesadas do que isso, que não dá nem para publicar nas redes sociais. Coisa estranha. Quero nem saber, gente. Eu sou meio medrosa. Quem quiser fazer em casa, eu já aviso que pode vir coisa ruim, tá? Eu testei também no Gemini para ver se lá funcionava bem. E funcionou, e as fotos dele foram mais normaisinhas. Mas, de novo, ele também não reclamou que não existia o arquivo, ele só criou. Quando questionaram o ChatGPT, né, perguntando ali por que que ele fez isso no próprio chat, e ele disse que ele alucinou, ele admite que ele anunciou. Então, é uma brecha. Isso aqui é um exemplo, né? Mostra que é um exemplo de uma brecha com um prompt bobo que pode acontecer na IA depois com outras coisas também. E mostra, mais uma vez, que a IA não é mágica, ela tem buracos. E quem constrói essas ferramentas precisa estar monitorando o tempo todo. Porque sempre vai ter alguém testando os limites, querendo fazer gracinha, né? E a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, tem que ficar de olho aqui também. Os anúncios chegaram no ChatGPT aqui no Brasil, ou vão chegar, né? A OpenAI está começando a testar essa semana para quem usa o plano gratuito e o plano Go, que é aquela versão paga mais baratinha. O Brasil entrou junto com o México, o Reino Unido, Japão e Coreia nesses testes, que já estavam acontecendo lá nos Estados Unidos. Quem está nos planos mais caros continua sem anúncio, aquele modelo freemium, né, que a gente conhece. Os anúncios vão aparecer depois das respostas do chat, num bloquinho separado, marcados como patrocinados, parecido com o que acontece no Google. Para quem faz marketing, isso é interessante, né, porque abre um novo canal de publicidade. Já para os usuários, a gente vai ter que esperar um tempo para ver como as pessoas vão encarar isso, se isso vai impactar, né, na percepção de confiança, se atrapalha ou não. E também vamos ver se isso vai virar realmente uma fonte de receita importante para as empresas. Se for uma forma de baratear a IA para todo mundo, pode até ser uma boa. Afinal, a gente já está tão acostumado a ver anúncio em rede social, aqui no YouTube, em todo lugar, que o que é mais um, né, gente?
para quem faz anúncios vai ser mais um canal bacana que as pessoas estão usando cada vez mais. Lembrando, ó, que o Google também está testando esse novo formato de anúncios nas respostas de IA no buscador tradicional deles, que também mudou todo. Eu falei sobre isso no último episódio do nosso giro de notícias na semana passada. Claude e ChatGPT querem fazer o trabalho das pequenas empresas, ou querem meio que ser seus sócios, sabe? Assim, aqueles 1.000 agentes que vão fazer o trabalho com você, seus funcionários. A ideia do Claude é se conectar com as ferramentas que as empresas já usam e fazer as tarefas chatas. Mandar nota, cobrar cliente que sumiu, até fazer pagamentos por você, se você tiver coragem de botar seu cartão de crédito lá para eles, né? Eu, se tiver, aí, pode usar. Claude já tem esses pacotes dessas conexões, essas ferramentas, e quase junto ao OpenAI fez o mesmo movimento, lançando dentro do Codex, que era uma ferramenta mais para programador do ChatGPT, eles lançaram um pacote para todo mundo que tem os próprios agentes de marketing e vendas prontos. Eles lançaram um pacote chamado Codex para cada função. E que é exatamente o que o Cowork do Claude já faz com os plugins. Se você olhar lá no Cowork, você vai encontrar com esse nome, que é nada mais do que um pacotinho de ajudas para você fazer o seu trabalho. Sabe quando você vê ali propaganda de, vou te ajudar a criar 1.000 agentes, e um agente que conecta com outro agente, orquestra os agentes, fazer mais agente do agente, não sei o quê? Então, lá nesses plugins, nesses pacotes, já tem vários agentes prontos. Então, você já tem seu trabalho facilitado por áreas, né? A ideia dos dois, tanto da OpenAI quanto da Anthropic, é a mesma. Ajudar você a fazer o trabalho mais chato de uma forma mais direcionada. Então, por exemplo, ao invés de ter que ficar procurando os prompts certos na internet e tal, esses pacotes já trazem tudo direitinho lá dentro. Um exemplo, num pacote de marketing, por exemplo, é você conseguir já conectar seu Figma, o seu Canva, manda as coisas para um, manda o arquivo para um que trabalha, manda para o outro, daí já publica para você, entendeu? Esse é um passo importante que já estava prometido pelas empresas desde lá de trás, porque todo mundo estava dizendo que esse ano ia ser o ano das agentes, né? Que o ano das IAs, que ao invés de só responderem perguntas, elas realmente lá e executam o trabalho para você. Para os empreendedores, é praticamente como ter um time extra trabalhando com você que, né, você não tinha dinheiro para contratar. Pessoal, são ferramentas realmente muito boas, que vale a pena testar. Você vai gastar um tempinho calibrando tudo, organizando, então separa aí, um tempo não é tão mágico assim. No início você vai usar bastante tempo para deixar tudo tinindo, né? É diferente de ter uma equipe humana, você tem que ficar ali dando os comandos. Elas também alucinam, podem falhar, você sabe disso. Se você não usa o Cowork do Claude ainda, esse mês é um bom momento para você começar a testar, porque a Anthropic está dando créditos dobrados no limite dele ali até o dia 5 de julho, independente de qual plano você tem, tá? Pode assinar o mais baratinho mesmo que está valendo. Então, esse uso dobrado é para estimular quem não conhece ainda a começar a usar o Cowork para fazer tarefas para você direto no seu computador. O que que ele faz? Por exemplo, organizar suas pastas, salva coisas para você e também se conecta com outros aplicativos. Eu uso muito, é super útil. Então, se você teve vontade ou já ouviu falar ou está ouvindo a primeira vez agora, está num bom momento para testar isso. O governo dos Estados Unidos quer revisar todas as IAs antes delas serem lançadas. Gente, o Trump pediu para dar uma olhadinha nos modelos de IA mais poderosos do mundo antes deles irem ao público. Uma ordem assinada pelo presidente no início desse mês orienta as empresas a mostrarem os modelos mais potentes para o governo até 30 dias antes do lançamento para eles revisarem. O foco, segundo a Casa Branca, é cibersegurança, né, gente? Tem aquele, tem aquele medo de que um modelo muito poderoso seja usado para ataques digitais contra o próprio governo, empresas ou pessoas. Então a ideia é testar e dar aquele selo de aprovação da Casa Branca antes do lançamento. Só que tem um detalhe nessa história: passar por essa revisão é voluntário. A própria ordem proíbe o governo de tornar isso uma aprovação obrigatória. Então não é bem uma censura, ou seja, é um pedido, né? Estão pedindo com jeitinho. Então dá para imaginar que as empresas que querem ficar mais próximas do governo vão entrar nessa revisão. E outras talvez não. Mas já dá para imaginar também que algo que der errado lá na frente, tipo informações dos usuários sendo vazadas, ou um ataque cibernético acontecendo com a IA, que não passou pela vistoria, vão levar um processo bem mais duro. E olha, essa conversa não vai parar por aí nem de longe, tá? A regulamentação para IA está começando, está engatinhando no mundo e aqui no Brasil também. Então ainda vai ter muita matéria por aqui sobre esse assunto, eu vou te atualizar e a gente tem que ficar de olho, acompanhar. E, gente, a gente também pode ajudar a construir essas regulamentações, né? Pedindo, cobrando, é super importante. A gente precisa construir isso. As nossas leis, obviamente, caminham muito, um ritmo muito mais lento do que os lançamentos das IAs. E, bom, a gente precisa participar dessa discussão e cobrar. Busca e edição de vídeos por IA chegam ao YouTube. Google levou a inteligência artificial de vídeo deles, o Gemini Omni, para dentro do YouTube, no remix dos Shorts e no App Create. Funciona assim, gente, você pega lá um vídeo,
Bota lá, e aí você pode botar uma referência, por exemplo, e pedir para ele mudar o estilo da cena, ou deixar com uma cara de anos 90, anos 80, ou até colocar você do lado de um outro criador, outra pessoa. Ele mexe em segundos, é de graça, né, até um certo limite, e funciona super bem. Eu tô adorando brincar com o Omni, é muito legal, ele faz coisas muito divertidas, mas é isso, só 10 segundos, então não dá para fazer muita coisa ainda. Para criar alguma coisa um pouco maior, você tem que ficar criando vários vídeos curtos e juntando aos pouquinhos vários clipes. Então dá um certo trabalho. É mais para testar, ainda não é para virar nenhum longa-metragem com IA usando essa ferramenta do YouTube. E tem outra novidade aqui bem interessante, que é a IA entrando nos buscadores, no buscador do YouTube. Em vez de adivinhar a palavra-chave, ter que ficar digitando as palavras-chave para encontrar o vídeo que você quer, você vai poder simplesmente perguntar em linguagem natural ali no buscador, alguma coisa do tipo, me dá dicas para ensinar meu filho a andar de bicicleta. E aí o YouTube vai montar uma lista de vídeos com a resposta que você quer, que você precisa, sentido. Por enquanto, essa função no YouTube ainda não está ativa no Brasil, só foi liberada nos Estados Unidos. E para você que cria conteúdo, daqui para frente não basta só caprichar na palavra-chave, no título, botar aquele título que chama muita atenção, mas é meio enganação, não é bem isso o seu vídeo. Vai ter que caprichar no conteúdo para ele responder de verdade a pergunta, né, que é feita pelas pessoas e ensinar alguma coisa bem legal, enfim. Isso é muito bacana porque vai ajudar o seu conteúdo a ranquear mais com os detalhes do que você está falando, do que você está mostrando ali no vídeo. Por hoje, gente, se você gostou dessa news e quer ficar por dentro das principais notícias de IA sem aquele clima de fim do mundo, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem giro novo para você. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!